Boa noite, graça e paz, amém, gente? Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se houver alguém pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa reunião, amém? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 12. Nós estamos na primeira sexta-feira do expulsar. E Deus tem uma palavra muito linda para nós nessa noite, amém, pessoal? Mateus 12, versículo 43. Eu aguardo você achar. Você pode acompanhar no telão também. Se você tiver com seu celular, por gentileza, puder colocar no silencioso, de modo que ele não venha tocar no momento do culto. Mateus 12, versículo 43. Amém? Olha o que diz, pessoal. 12:43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a essa geração má. Amém? Você pode repetir comigo, por favor? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos, demônios piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Amém? Pode fechar a Bíblia e aplaudir Jesus. Amém? Pode ver para mim, por favor, um pouquinho de água, por gentileza? Muito obrigado. O Senhor Jesus, Ele está falando que acontecia naquela época e acontece nos dias de hoje. Jesus está se referindo àquela pessoa que um dia esteve na presença de Deus. E todo mundo se pergunta, quando a gente começa a vir para a igreja, obrigado, querida, a vir buscar Deus, a vir solucionar um problema através de Deus, a gente vê que é sempre uma guerra. Obrigado. Você vê que quando você começa com tudo buscar Deus, é uma luta, é um problema, é dor de cabeça na hora de vir para a reunião, é o carro fura o pneu, é uma briga em casa antes de sair, o patrão não libera mais cedo do trabalho. Sempre alguma coisa começa a acontecer aquela semana, ou aquele dia de culto. Você pode notar, quando chega dia de culto, sempre é uma guerra espiritual. Até tem pessoas que querem vir para a reunião, mas acabam sendo derrotadas por um espírito, porque é uma guerra. O diabo não quer perder essa alma. Ele não está interessado no teu dinheiro, no teu carro, na tua casa, no teu status.
Ele não quer saber se a pessoa é famosa ou não. Ele vai atingir problemas que nós estamos ligados. Então ele começa a agir, em alguns casos, no financeiro. Ele começa a agir, em alguns casos, tocando na família. Ele começa a agir, em alguns casos, atingindo muitas vezes a saúde emocional. Então a pessoa começa a buscar e ela começa a vencer. Então o que estava na vida dela, o mal, começa a ir embora, começa a sair, a pessoa começa a se libertar, mas no momento que ela começa a deixar a desejar, no momento que ela, sem perceber, ela começa a deixar Jesus de lado, ela começa a deixar as coisas de Deus de lado, ela começa a deixar o que é o mais principal, que é Deus, ela começa a deixar em segundo plano. Jesus disse, a palavra dele você leu comigo, que o diabo, o demônio, quando ele sai de uma casa, quando ele sai da nossa vida, quando ele sai da cabeça daquela pessoa, do coração dela, ele anda por lugares áridos. Tem gente que diz assim: apóstolo, mas eu nunca manifestei na igreja. Se nós não tínhamos Jesus, os piores demônios não são os que manifestam, são aqueles que ficam domesticados dentro das pessoas. É como a pessoa tentar domesticar uma cobra venenosa dentro de casa. Mas cedo ou mais tarde, se essa cobra não tiver comida, o seu alimento, ela vai picar o próprio dono. As pessoas ficam com os problemas domesticados dentro delas. A mentira compulsiva, que não tem que fazer 10 mentiras para sustentar uma. O vício, o problema que a pessoa tem na insônia, o casamento, e por aí vai. Mas ela não manifestou na igreja. Mas automaticamente, quanto mais ela vem na igreja, ela vai se desligando dessas coisas. O pastor não precisa dizer nada quem tem que fazer e quem não deve fazer. A própria pessoa vai buscando uma libertação automática dentro da vida dela. Só que quando ela é liberta, o mal sai. Diga assim, sai. Então a pessoa começa a relaxar, começa a parar de buscar. A Bíblia diz, não eu, que o diabo pega e volta para olhar a nossa casa. Só que a casa que ele está falando, não é a nossa casa de 4 paredes. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Então ele olha para dentro de nós. E quando ele olha para dentro do Ricardo, e se na casa do Ricardo, que é a minha vida, não tiver o Espírito Santo, não tiver a minha vida no altar, se a minha vida não estiver bem com Deus, então a minha casa vai estar vazia, bagunçada e adornada. Ou seja, a nossa casa vai estar vazia de Deus. Sabe uma casa quando tem muita família e muitos filhos começam a casar, ir embora. Aquela casa era grande, daqui a pouco ficou vazia e fica só lembrança. Nossa, que saudade a bagunça dessa casa. Que saudade de brigar com as pessoas. Tira o tapete dali, bota o chinelo ali. Mas não tem mais ninguém naquela casa. Tem pessoas que a sua casa está vazia de Deus. E ela tem lembrança, saudade de Deus. Saudade quando tinha uma vida espiritual com Deus. Saudade quando orava. Saudade quando talvez até era usado por Deus. Saudade quando um dia pegou nojo das coisas do mundo. Saudade quando tinha uma presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que esse demônio, olhando essa casa,
e vê que está vazia, ele pega quantos demônios? Não entendi. Quanto, pessoal? Piores do que ele. Então ele fala assim: ei, vem 7 comigo, que faz o pior que eu. Porque uma vez nessa casa aí eu botei no vício, agora eu vou botar na sarjeta. Vai estar na mão do traficante, até matar e eu levar essa alma para o inferno, por dívida de droga. O problema era casamento, infidelidade. Não bota só uma, 2, bota as pessoas mais bonitas, bota a maior sedução, que a primeira cantada não vai resistir e vai trair de novo, e vai trair várias, e vai casar de novo, e de novo, e de novo, e a fraqueza vai ser sempre o adultério. Era vício, dobra agora. Era depressão, agora bota numa cama, dopado de remédio. Era tristeza, bota sentimento, bota saudade de gente que morreu da vida dela, para chorar dia e noite. Então ele começa a atingir, é financeiro, essa pessoa ama o dinheiro, então tira o emprego dela. O currículo pode ser desse tamanho, vou trancar todas as portas de trabalho, vai dar mercadoria de graça, nem de graça os clientes vão querer, vai botar metade do preço, nem isso vai ter gente para comprar. E ele começa a trabalhar. A Bíblia vai dizer, você leu comigo, que o estado dessa pessoa, com 7 demônios piores do que antes, é o estado dessa pessoa terminal. Eu não conheço ninguém que se afasta de Deus e dá um tempo da igreja, dá um tempo, a sensação é de bem-estar os 3 primeiros meses. Eu não conheço um que saiu da presença de Deus e está bem hoje. Eu não conheço uma pessoa que está longe de Deus e era feliz como um dia foi antes. Eu não conheço esses anos todos, nunca vi. E os demônios começam a agir na nossa vida. Inferioridade, medo, síndrome do pânico. Por que você vê eu brigar com você, no bom sentido da palavra? Por que você vê eu chego a ser chato, para te convidar para estar aqui no domingo? Com todo respeito, você acha que eu estou preocupado com cadeira ocupada? Graças a Deus, todos os dias eu estou em cada igreja pregando, agora voltando às mídias, você vê os templos cheios. A minha preocupação é que eu só posso ajudar essa pessoa, ou ela querer se ajudar, ou Deus poder agir na vida dela, quando no domingo ela se enche do Espírito Santo. Na sexta-feira a gente ora, a gente quebra a macumba, quebra a inveja, quebra o olho grande, a gente sai e oramos forte, e você vê o apóstolo aqui se escaldar em suor, e guerrear, e pegar o teu problema, e pisar em cima da situação. Mas só tem uma coisa que eu não posso fazer, o obreiro não pode fazer, pastor nenhum pode fazer: colocar o Espírito Santo de Deus dentro de você. E isso somente no domingo, quando nós nos revestimos da presença dEle, quando no domingo nós buscamos Deus para dentro de nós. Vamos ser sinceros, para você encher a casa de visita no domingo, com pessoas aqui que vão entender o que eu quero dizer, pessoas que amam a higiene. Você não vai receber visita com a tua casa cheia de cabelo no chão, sujo, mal varrida, a louça desse tamanho. Entre na minha casa esse domingo, olha como a louça está alta. Não tive tempo para lavar, o Facebook me deixou longe. O chão está sujo, é assim mesmo. Olha como a cama está assim, revirada, 3 dias que eu não arrumo. Mas é meu quarto, de noite eu vou deitar para bagunçar, a vida é minha. Você vai varrer, falando com pessoas e pessoas. Você vai varrer a sua casa, mesmo brigando, vai arrumar a cama, lavar a louça, vai sujar de novo, essa gente vai vir aqui. Mas você vai lavar.
porque você tem prazer em receber a visita com a casa limpa. Existem pessoas aqui nessa reunião? Assim, graças a Deus, pelo menos meia dúzia pensa assim, que bom. Respeito quem pensa o contrário também. Só me avisa que eu não vou lá, quer dizer, não, uma hora a gente vai lá. Assim é a nossa vida espiritual. A gente limpa ela, a gente vem na sexta, limpa ela, a limpeza espiritual acontece, mas no domingo eu recebo a visita de quem, pessoal? De quem, pessoal? Não entendi, gente. Espírito Santo. Então, a gente pode até estar na igreja, mas ainda há demônios que atormentam essas pessoas. E sabe como ele age? Tocando em aquilo que te rodeia. Uns ele bota dúvida, uns ele bota medo, outros ele coloca dentro inferioridade, se sente inferior a todo mundo, se sente a todos. Outros tocam na vida sentimental. Então o diabo vai trabalhando, porque ele não é burro, ele é inteligente. Eu não estou aqui para defendê-lo. Na última reunião ele manifestou, lá ontem ainda, que eu te odeio. Eu disse, eu também te odeio, maldito. Mas eu quero dizer que ele não é burro, ele é inteligente. Ele conhece o teu ponto fraco. Ele sabe que se você não estiver bem espiritualmente, tocar no teu filho, na tua filha, você vai querer agir com as tuas mãos, e a primeira coisa que você vai pensar é não vir para a igreja, não orar, não buscar. Você vai chorar, desanimar, talvez amaldiçoar Deus, porque ele sabe que talvez a tua fé ainda não está no nível que era para estar, porque em algum momento a tua casa espiritual ficou vazia. Ele sabe que vai faltar a moeda, o dinheiro para você. Você vai ficar zangado, vai começar a brigar em casa, vai haver discussão, cabeça quente, ficar nervoso ou nervosa, cobrança. Ele sabe que se tocar na tua saúde, aí que você não vem na reunião mesmo. Ele sabe que ele também abre porta, eu falei isso, é muito forte na última reunião. Ele também abre porta, o diabo abre, claro que abre, só que ele abre porta para deixar preso. Ele também dá, mas ele tira. Ele dá um emprego com maior salário, mas não te dá a liberdade mais de buscar a Deus, não tem mais liberdade para a tua família, não tem mais folga com a família, vive numa prisão. E engraçado que trabalha e não vê resultado do que você faz. O diabo ele começa a dar corda para as pessoas, até o ponto delas se enrolarem na própria corda. Ele vai botar amigos, porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Conversa com o pastor ou com a pastora, qualquer pastor da igreja, pede uma orientação espiritual, eles vão dizer para você assim, se é financeiro, vai buscar, com todo respeito, como é que está a tua vida, o teu dízimo, tua legalidade com Deus. Primeira coisa, você vai ser questionar a tua fidelidade. Como é que você é? Porque para eu poder te ajudar, eu tenho que saber como é que tu está com Deus. Como é que está a tua vida no altar? O casamento, luta. Enquanto o amor corre atrás, busca. Enquanto existe amor, dá o melhor, paga preço, faz campanha, vem na reunião, dá o teu sangue. Mas corre atrás. Qual é o conselho dos amigos? Está sem dinheiro porque é trouxa, dá dinheiro na igreja. O casamento está balançando, besta. Que mais tem homem e mulher aí no mundo? Está te apegando aí, rapaz? As más conversações corrompem os bons costumes. Está nessa DP, tristeza, vem aí tomar uma aí, vamos dar um brilho na mente, vamos curtir, rapaz. Vamos sair disso aí. Está vindo o carnaval agora que é a época. As más conversações corrompem os bons? E o que tem de gente quebrando o seu bom costume diante da sua família, da palavra de Deus, da sua vida espiritual, por má conversações está chegando no seu ouvido. Conselhos errados. As pessoas mandam você desistir, mas ninguém manda você insistir. As pessoas falam que Deus é amor, mas se esquece que Ele é justiça.
As pessoas falam que Deus me ama, mas não quer dizer que Ele vai concordar com tudo que eu faço. A Bíblia fala que Deus perdoa, mas existe um preço depois desse pecado. Eu vou ter que pagar um preço, e muitas vezes é alto, é grave. Não vou morrer, mas eu vou ter que pagar esse preço. O perdão vai vir, mas eu não posso ser livre desse preço. Só que na hora o diabo não faz a gente pensar em nada disso. Talvez você está aqui me ouvindo, o que tem que ser expulso da sua vida? Essa doença que volta e meia volta? Essa depressão? Essa angústia? Essa crise financeira? Esse vício? Esse pensamento de suicídio? Esse desânimo espiritual? Essa tristeza que está no teu semblante? Será que é de Deus? Então a gente começa a fazer pergunta para nós mesmos, que a gente sabe a resposta. Se um demônio fazia estrago na vida do Ricardo, imagina se eu dou brecha, ele busca mais 7 na vida do Ricardo. Já era. Só a misericórdia de Deus, e olhe lá. Por isso que a gente vê, quando a gente fraqueja na fé, o tombo vem grande. Luta vamos ter todos os dias. Sempre. Mas a diferença é, eu vou lutar de pé e vencer, do que lutar e ser derrotado. Quantas pessoas lutaram um dia com as suas forças e viram que sem Deus não adianta? O que tem que ser expulso da sua vida, pessoal? Não diga para mim, esse medo aí dentro, em nome de Jesus, eu expulso esse medo. Em nome de Jesus, esse pensamento de morte, sai. Esse pensamento de vingança, de ódio, sai, não é meu. Em nome de Jesus. Mas te fizeram mal, não tem problema. A justiça de Deus é a perfeita. A justiça de Deus não falha. O que a gente planta, colhe. Não te preocupa. Está tudo diante dos olhos do Senhor. Não é com as tuas mãos, não é do teu jeito. É o trabalhar do Senhor. Só busca Ele, que Ele vai fazer justiça na tua vida. Ele vai justificar você. Então a nossa briga não é com as pessoas, é espiritual. Dói, né, irmã? Dói, né, irmão? Você chegar em casa depois de um culto, alguém dizer assim: fanático, o que tu quer na igreja? O que tu encontrou lá? Beato, alguma coisa está gostando para estar aí lá, não sai da igreja. E mal sabe esse marido ou esposa que estava na igreja com a foto orando por essa pessoa aqui na igreja. Mas é o marido ou a esposa que está acusando? É o diabo usando a boca dessa pessoa. Se o diabo usou a boca de Pedro, que estava do lado de Jesus, o que sobra para as pessoas, todos nós? Porque se eu falar, aí virou crente. Vou falar uma coisa que ninguém ouve. Se batizou, tu não pode fazer isso. Ninguém fala isso, né? Tu é crente agora. Tu falou isso, mas tu não é da igreja. Porque é o diabo usando a boca dessas pessoas para você desistir. Eles acham que a gente é da igreja, é perfeito. Porque eles querem encontrar a perfeição no homem. A perfeição vem só de Jesus. Mas o diabo usa pessoas que te amam. E elas são vítimas. Mal sabe essas pessoas que elas são vítimas do inimigo. Mal sabe que o diabo está usando elas muitas vezes para te apontar dedo, para te acusar, para pegar no teu pé, para se levantar. Quem te justifica é Deus. Eu tenho uma coisa comigo, que ninguém precisa me defender de nada, e eu nem me defender de nada. A Bíblia fala que quem nos justifica é Deus. Estão falando mal de ti, quem justifica é Deus, não é comigo. Não, mas não vai. É com Deus. Não é comigo, é com Deus. Quem tem que me justificar é Deus, não é as pessoas. Não, mas se eu fosse você, não, é com Deus. Se aí é o diabo, vou orar por essa pessoa, é o inimigo usando a boca dela.
O diabo a todo tempo vai tentar tirar a tua paz. Vai usar a boca do médico para dizer que não tem jeito. Vai usar a boca de um advogado para falar que esse caso de justiça não tem mais jeito. A noite do expulsar é hoje nós expulsar na nossa vida. A primeira oração que eu vou fazer hoje, nessa sexta-feira, e você vai orar junto comigo, com toda as tuas forças, e você vai expulsar. Jesus falou no livro de Lucas capítulo 9, versículo 1, que Ele nos deu autoridade e poder para expulsar demônios e curar enfermos. Então esse demônio tem que ser expulso. Essa voz que grita na tua cabeça, esse desânimo, esse negócio que ninguém gosta de você, esse negócio que você vai dar tudo errado, esse pensamento que as pessoas te perseguem, e vamos ser sinceros, a pessoa até esqueceu que tu existe, mas tu bota na cabeça que te persegue, a pessoa está nem aí para você, mas é o diabo lá na empresa, usando colega de trabalho para te prejudicar, diabo. No comércio, ei, alô, quem trabalha em comércio, é o diabo usando muitas vezes até o cliente para tirar a tua paz. Você está buscando Deus, você está se posicionando para você perder a paciência, para você deixar de orar, de buscar, se irritar da discussão, até arrumar uma demissão. O diabo não para o tempo todo. Igreja, acorda, abre os teus olhos espirituais. Abre os teus olhos que por detrás o diabo está trabalhando. O diabo está usando pessoas que você nem imagina. Desperta. O diabo está ceifando vidas. O diabo a todo tempo está matando, roubando e destruindo. Quem é pai e mãe aqui? Se seu filho te pedisse um pedaço de pão, só o que tem para comer, você quebrava no meio ou dava tudo para ver seu filho de barriga cheia? Opa, estou escutando pai e mãe de verdade, não alguma coisa que existe aí. Deus quer o melhor assim para você. Nós olhamos aquela série que você viu na televisão, ou ainda vai ver. Se não for olhar, olhe, mas pega um lenço. A gente chora muito a série da Boate Kiss. Quem já viu? Quem não viu, assista. Apóstolo, é tristeza, é verdade. Almas inocentes, vidas inocentes. Não dá nem para se colocar ou se quer imaginar a dor de pais e família que perderam. Mas no meio daquela situação, o espírito da morte estava ali. Mas temos prova que foi microfone, que não avisou, o fogo. Mas quem por detrás de tudo isso, para acontecer, trabalhou nisso? Quem, pessoal? Ou você acha que Deus que te dá vida inocente? Deus é amor, pessoal. Deus não tira a vida de ninguém, Deus ama, Deus dá a vida. Mas por que Deus permitiu? Aí é outra conversa para um outro culto, aí é uma outra ministração. Que também tem coisas que Deus permite. Carnaval está aí, não tem nada contra, também nada a favor. Foi-se o tempo que o carnaval, eu era criança e talvez antes de eu nascer, que se ouvia falar que carnaval era para se sair na rua, brincar, dançar com a família e não tinha uma briga, não tinha nada. Hoje em dia o filho vai para o carnaval, a mãe não sabe se volta vivo ou morto. Jovens que nunca usaram droga vão usar a primeira vez. Doenças sexuais, traições. Mas cada cabeça uma sentença. Cada um tem um modo de pensar. É verdade. Mas quando não se tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente é muito influenciado pelos outros. Que é uma gente influenciado. Toda vez que você vê um tênis novo, uma roupa nova, um boné, uma camiseta, qualquer coisa. Que bacana, líder Jones aí está com um boné bacana. Eu não vou ficar por baixo, ele vai ficar legal em mim também. E a gente que é sempre influenciado e gasta dinheiro até no que não tem. Vamos ter esse cartão aí, e já era.
Mas rapaz, você não precisa comprar isso. Não, mas eu quero esse novo, eu quero da moda e tal. E aí no outro mês, como dizia um pastor amigo meu, está cuspindo seco pelos cantos. Eu não tenho nem saliva para cuspir. Ah, mas isso aí não tem nada a ver com o diabo. Existe um demônio chamado devorador. Existem pessoas que também não sabem administrar, que são influenciadas. Entenda, querido. Existe um mundo espiritual por detrás que às vezes a gente não vê. Ou pessoas não querem enxergar. Ou que a gente não quer abrir os olhos. É normal. Você tem tudo para dar certo, daqui a pouco dá errado. Agora que era para a tua vida estar centrada, parece estar mais endividado do que antes. Agora que era para você estar bem, retrocedeu. Agora que essa idade, o casamento era para estar uma bênção, está um inferno. Então, o diabo está aí. Não aparecendo de garfo, nem pintado de vermelho. Ele está aí a todo tempo, usando muitas pessoas e situações. Quando alguém for usado pelo inimigo perto de você, não briga, não discute, repreenda, está repreendido em nome de Jesus. Está cancelado em nome de Jesus. Não, eu não aceito, cara, essa doença não é minha, em nome de Jesus eu estou curado. Não, em nome de Jesus eu expulso da minha vida essa situação. Por isso que eu quero orar com você agora. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas em algum momento, Deus está falando com você nesse culto. E talvez você esperava que Deus falasse com você nas revelações do sobrenatural. Se Ele quiser, Ele vai falar, não é comigo, é com Deus. Mas Ele está falando hoje nessa pregação com todos nós. E o diabo às vezes está tão perto, usando situações, e a gente não está enxergando, e está caindo no jogo sujo dele.